Boa tarde, pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje eu vou contar sobre a história de Lia. Quando eu li a primeira vez a Bíblia, eu não entendi direito a história de Lia, né? E fiquei assim, meio sem entender. Aí o tempo vai passando, vai chegando a amadurecimento. Consigo ler hoje com mais maturidade, então hoje eu consigo entender com mais maturidade também a história de Lia, que foi uma história de superação, uma história que nos inspira superação. Os filhos de Jacó, Gênesis capítulo 29, eu estou em Gênesis capítulo 29, versículo 31. Os filhos de Jacó. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rúben, pois dizia: o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou de Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos, por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. A história de Lia, como todo mundo conhece na Bíblia, Lia casou com Jacó. Jacó foi enganado pelo tio Labão. O tio dele era pai da Lia e pai da Raquel. Então Jacó queria muito casar com a Raquel, que ele amava a Raquel, achava a Raquel linda, era muito bonita, mas como naquela época não podia casar as filhas mais novas e deixar a mais velha, então Labão fez a festa de casamento como se Jacó fosse casar com Raquel, mas na hora de dormir, quem foi no lugar de Raquel foi Lia. Então, quando Jacó acordou e viu que era Lia, percebeu que ele tinha sido enganado pelo tio dele, aí ele foi, né, conversou com o tio dele, reclamou, na verdade, né, porque o interesse dele era por Raquel. Então, o tio dele falou que não era costume naquela época, naquele lugar, né, naquela cidade, não era costume que casasse a filha mais nova primeiro, então ele também deu Raquel por mais 7 anos de trabalho. Jacó já tinha trabalhado 7 anos de graça por Raquel, aí ele foi enganado, teve que trabalhar mais 7 anos por Raquel novamente, então ele casou com Lia, mas ele queria Raquel, então ele teve que trabalhar mais 7 anos, porque ele foi enganado. O contexto da Bíblia está dizendo claramente o quanto Jacó amava Raquel, porque Raquel era bela, porque Raquel chamava atenção. E Lia não era bela, Lia não possuía beleza alguma. Então, Jacó preferia sempre Raquel. E Lia foi desprezada, né? Porque Raquel sempre preferia estar na tenda, porque Jacó sempre preferia estar na tenda de Raquel. E Lia foi rejeitada, ela se sentia rejeitada, por isso ela orava e pedia para Deus para que ele desse uma resposta para ela. E a resposta naquela época era a quantidade de filhos. Então, Deus viu o quanto Lia era desprezada e abençoou ela com uma quantidade maior de filhos do que Raquel. Na verdade, o que eu entendo dessa parte da Bíblia às vezes a mulher se sente tão desvalorizada que ela quer chamar atenção
do marido de um jeito que ela coloca o interesse do marido acima dos dela. Às vezes, a pessoa se sente assim tão humilhada, tão desprezada, tão rejeitada, que às vezes ela quer agradar o marido, colocando o interesse dele acima do dela. E Lia, ela queria agradar, ela queria dar filhos, que ela pensava, se eu gerar muitos filhos, ele me amará. Ele me amará. E isso nunca acontecia, isso não acontecia, porque ele amava Raquel, que ele trabalhou 7 anos por Raquel, depois mais 7 anos por Raquel. Ele não trabalhou, na Bíblia não está escrito que ele trabalhou nem 1 ano por Lia. Eu sei que existe, porque existe, né? Eu já vi vários comentários da internet, em vários lugares. Eu sei que tem uma torcida muito grande por Raquel. Mas, gente, para pensar. Muitas mulheres podem torcer por Raquel porque pode dizer, ah, mas Jacó amava Raquel. Mas o título de primeira esposa é de Lia. Isso ninguém tira dela. Não estou dizendo que Lia era mais importante do que Raquel. Entenda, o título de primeira esposa é de Lia. Isso ninguém vai tirar dela. Não importa se Jacó foi enganado. Jacó também enganou o irmão dele, Esaú. Então, assim, engano por engano. Foi engano diferente, mas ele também enganou. Então, assim, o título de primeira esposa é de Lia. Isso ninguém vai tirar dela. E as duas na Bíblia são importantes. Raquel tem a sua importância, porque Raquel foi a mãe de José. José salvou o pessoal naquela época da fome, né? Do período de fome, quando José foi... Ai, gente, fugiu a palavra. Quando José foi lá Fugiu a palavra. Mas quando José estava lá no Egito, né? Ele salvou o povo de Israel da fome. Raquel também foi importante. Essa importância também ninguém vai tirar dela. Mas se a gente parar para pensar, opinião minha, tá, gente? Lia foi mais importante, porque da descendência de Lia veio Jesus. Então, quer importância maior do que da sua descendência vinha a linhagem de Jesus? Da sua linhagem vinha Jesus? Porque Lia foi mãe de Judá. Judá, Davi, da tribo de Judá, foi pai de Jesus. Assim, não pai de Jesus, vocês entenderam que Jesus veio da tribo de Judá, da linhagem de Davi. Então, veja bem, Lia se sentia amargurada, porque por mais que ela tinha filhos, Jacó não tinha interesse por ela. Não mudou a quantidade de filhos. E o que eu quero que você entenda, que às vezes você pensa assim, ai, se eu tiver um carro novo, eu vou me sentir feliz. Se eu passar naquele concurso público, eu vou me sentir feliz. Se eu fazer tal viagem, eu vou me sentir feliz. Não, gente, a felicidade tem que vir de Deus. Porque quando Lia percebeu isso, quando Lia percebeu que a felicidade vem de Deus, ela parou de querer agradar tanto a Jacó. Porque aqui está escrito, engravidou aí no capítulo 29, versículo 35. Engravidou ainda outra vez e quando deu à luz mais outro filho, disse, desta vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. E de Judá veio a descendência de Jesus. Às vezes, gente, se a mulher não entender, tanto a mulher quanto o homem, que a sua felicidade, que a sua felicidade, a sua alegria tem que vir do Senhor. Primeiro, antes de tudo, antes de eu existir, tem Deus.
Tem Jesus. Então, a minha alegria tem que estar em servir Jesus, tem que estar em servir ao Senhor. E se eu puder, é claro que quando estamos na terra, né, aqui no mundo, devemos respeito ao nosso pai, à nossa mãe. Devemos sim cuidar dos nossos filhos, mas a alegria tem que estar em servir ao Senhor. Antes de tudo, Jesus. Antes de tudo, servir Jesus. Lia, ela tava meio que competindo com a sua irmã. Competindo com a sua irmã, que era sua rival. Ela estava competindo ela estava competindo a atenção de Jacó. Talvez isso tenha a deixado durante anos amargurada. A amargura que hoje nós conhecemos como depressão. Você imagina, naquele cenário, Lia tendo vários filhos, que Raquel não conseguia ter filhos, que Raquel foi estéril, que só depois de algum tempo que Deus abriu, que só depois de um tempo Deus abriu a madre de Raquel, que aí ela foi gerar José, depois ela gerou Benjamim. Então, assim, as duas se competiam entre si. E cada um usava aquilo que tinha de mais poderoso ao seu favor. Lia conseguia conceber vários filhos, Raquel era linda. Raquel era bonita, Raquel chamava atenção. Então, Jacó preferia sempre Raquel, né? Todo mundo sabe, ele trabalhou 14 anos por Raquel. Mas Lia era a primeira esposa. E tem uma torcida por Raquel, porque no texto está escrito que Jacó amava Raquel. Só que, gente, para pensar. Nem tudo que eu acho que é bom pra mim é bom pra mim. Talvez no contexto bíblico, Jacó, por ser homem, ele realmente amava Raquel, porque Raquel chamava a atenção, né, por ser bonita. Você imagina que uma mulher bonita, onde ela chega, ela chama a atenção. Eu sempre, quando eu tô conversando com uma colega minha, né, que nós fala sobre beleza, que eu falo, ai, fulana é muito bonita, fulana é bela, mas para pensar, a mulher pode até ser bela, pode ser bonita, ter vários atributos de beleza, mas se ela confia só na beleza dela, ah, eu sou bonita, eu vou conseguir várias coisas. Gente, não. Eu conheço pessoas que são lindas, que na época que estudava comigo eram muito bonitas, e eu falava, nossa, que mulher, que hoje, né, se tornou mulher, é muito linda, e trabalha, assim, não querendo dizer, não querendo menosprezar o trabalho de ninguém, mas trabalha em lugares que, se ela tivesse estudado, se ela tivesse corrido atrás de uma profissão melhor, ela não estaria naquele trabalho. Porque, aparentemente, como eu digo para minha colega, ela confiou só na beleza dela, achou que talvez a beleza abriria as portas e abre. Tem casos sim que a beleza abre portas, sim, não vamos também, né, negligenciar este fato de dizer que a beleza não abre portas, porque abre sim. Mas por confiar às vezes só na beleza, não estuda, não tem uma formação, aí acaba trabalhando num trabalho que não era talvez o que queria, né, para a vida. Eu costumo sempre dizer para minha colega, não confie só na beleza. É bonita, que legal. Vai te ajudar bastante você ser muito bonita, mas corra atrás de algo. Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe. O dia de amanhã a gente nunca sabe. Raquel imaginou que ela iria morrer quando nascesse o filho dela, Benjamim? Raquel imaginou que por ela ser muito bonita, não tinha a menor possibilidade de Jacó casar com Lia? Mesmo ele sendo enganado, a primeira esposa é Lia. Esse título ninguém pode tirar, não tem como voltar no tempo
Não tem como tirar o título de Lia de primeira esposa. O título é dela. O título vai ser sempre dela. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, as mulheres passam por problemas que elas mesmas arrumam esses problemas para si. Talvez se Lia não quisesse tanto agradar Jacó, talvez se Lia não quisesse tanto ser amada por Jacó, não quisesse tanto chamar a atenção de Jacó, ela não seria tão amargurada. E a amargura que Lia sentia naquele tempo bíblico, eu imagino que é a mesma amargura que sofre hoje uma pessoa que tem depressão. No texto não está escrito, mas eu imagino que Lia andava de cabeça baixa. Eu imagino que Lia não se sentia amada. Eu imagino que Lia se sentia desprezada e se sentia porque tem frases no texto que diz isso. E ela não se sentia digna. Por quê? Porque ela queria um amor que Jacó não poderia oferecer para ela, porque a preferência dele era Raquel. Então ela lutou com as armas que ela tinha, que ela também poderia ter ficado deitada na cama, ela poderia também ter dito, ai, não vou lutar mais, porque Raquel é mais bonita e isso não vai mudar, porque naquela época não existiam as plásticas que existe hoje, né, os procedimentos cirúrgicos que existe hoje, talvez se existisse, ela não se sentiria tão amargurada, né? Que ela poderia mexer no rosto, poderia mexer no corpo. Mas Lia, ela não ficou deitada, maldizendo a vida. Ela lutou, mesmo ela estando amargurada, ela lutou. E o que eu entendo por isso? Gente, eu costumo dizer que eu não gosto. Eu não gosto, assim, dessa história da pessoa se fazer de vítima. Gente, se tem uma coisa que não me entra na cabeça é a pessoa que se faz de vítima. Por quê? Se eu me faço de vítima, se eu fico deitada na cama e não quero levantar por nada porque algo aconteceu comigo, ai, porque só eu que sofro na vida, porque ninguém mais sofre. Parece que a pessoa que se faz de vítima é só ela que sofre, ninguém mais tem sofrimento, ninguém tem problemas, a gente tem que parar tudo para socorrer aquela pessoa. Deixando bem claro que todo mundo tem problemas, né? Todo mundo tem problemas. Todo mundo tem problemas. Mas a gente... eu tava conversando com uma colega minha e existe muito esse papo de as pessoas se fazerem de vítima. Parece que só ela tem aquele problema. Aí ela chega, ela conta uma história, começa a chorar e às vezes você entra tanto na história dela que até você quer chorar. Às vezes até a gente quer chorar com a história que a gente ouve da fulana contando, se fazendo de vítima. Às vezes ela consegue articular aquela história. Ela consegue ter uma dicção tão boa, ela consegue te envolver naquela história e às vezes você nem conhece a outra pessoa, você nem quer saber mais a versão da outra pessoa, porque você acredita que aquela história que aquela pessoa está contando é a verdadeira. A pessoa até chora. Muito cuidado, gente, preste muita atenção e tenha muito cuidado com quem se faz de vítima, porque geralmente a vítima, ela não fala. Quem é vítima de verdade não fala. Quem é vítima de verdade fica no canto. Geralmente a vítima, ela às vezes tem até vergonha de contar a versão dela. Quem é vítima de verdade não conta a história. Quem é vítima de verdade só conta a história quando é solicitada a contar a história.
Tenha muito cuidado com as histórias que você ouve, porque sempre tem aquele que gosta de contar uma história. Ai, que fulana fez isso. Ai, que fulana fez aquilo. Ai, que fulano é um carrasco. E a versão do fulano, você foi atrás? Nem foi. Aí você já acha que aquela que chorou, porque as pessoas se comovem com quem chora, com quem conta uma história triste, as pessoas se comovem. Aí você já acha que ela é a vítima da história. Lia se sentia amargurada e se sentia. Ela vivia contando para todo mundo, ai, o quanto ela era amargurada. Vocês acham mesmo que Lia chegava em Jacó e falava o quanto ela era triste, o quanto ela era desprezada? Não, Lia vivia a vida dela amargurada, mas ela vivia a vida dela. Quem foi reclamar com Jacó foi Raquel. Raquel que fala, dê-me filhos, senão eu morro. Era como se ela que quisesse se passar por vítima. E se você parar pra entender a história, nenhuma das duas era vítima. Não, gente, as duas foram, como é que eu vou dizer? As duas foram importantes na história, então nenhuma das duas é vítima. Se você ler a história, se você entender o contexto da história, nenhuma das duas é vítima. Por quê? Quando Boaz resolveu casar com Ruth, que é outra história, essa é a história de Ruth, no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 11, quando Boaz foi conversar com os líderes e todos que estavam na porta confirmaram. Ó, livro de Ruth, capítulo 4, versículo 11. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram. Somos testemunhas, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas, não foi Raquel por ser mais bonita, eles não falaram aqui da beleza de Raquel, juntas, não foi Lia por ser a que deu mais filhos. Eles não falaram aqui da quantidade de filhos que Lia teve com Raquel. Foi juntas. Formaram as tribos de Israel. Repetindo, os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram. Somos testemunhas. Faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Então, nenhuma das duas foram vítima. Talvez Lia se sentia mais amargurada, Lia se sentia mais desprezada, e sim, ela era, né? Ela era a primeira esposa, e mesmo assim Jacó preferia dormir na tenda com Raquel, mas nenhuma das duas era vítima. E Lia não se pôs como vítima. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Porque às vezes no mundo sofreremos injustiça. Sim, o mundo não é justo. Não é. Às vezes as pessoas vão falar de você. Às vezes as pessoas vão te caluniar. Às vezes as pessoas vão contar a história que ela quiser com o seu nome. Mas pra que você vai se fazer de vítima? Pra quê? Entregue a Deus todas as coisas. E uma coisa que eu aprendi depois que eu comecei a servir a Deus. A pessoa que ora, a pessoa que conversa com Deus, o inimigo não aguenta com ela. Não. Se você serve a Deus, se você conversa com Deus, quem é que vai falar mal de você? Pode até falar, mas vai cair por terra. Todos os que falarem de você. Todos os que falarem de você. Por quê? Porque eles vão estar lutando com o próprio Deus.
Se eu falo mal de alguém que serve a Deus, eu não estou falando mal da pessoa, eu estou lutando com o próprio Deus. E, gente, se tem uma coisa que eu não quero, cada um faz o que quiser. Eu não quero julgar, falar mal e amaldiçoar quem serve a Deus. Eu não quero. Porque eu sei que o final não é bom. Se a pessoa serve a Deus de verdade, eu, fico no meu canto. Deixa Deus tratar com aquela pessoa. Eu não quero ser instrumento de falar mal de uma pessoa que serve a Deus. De jeito nenhum. Isso nos faz lembrar, que eu não marquei aqui, a passagem de Balaão, né? Que ele, por ter recebido presentes, imagino que dinheiro, eu não me lembro muito bem como é que está escrito na Bíblia, ele queria amaldiçoar o povo de Israel. Que o povo de Israel já era abençoado por Deus, mesmo ele sabendo que Deus estava com o povo, ele queria amaldiçoar. E o que aconteceu com Balaão? Quem mexe com os escolhidos de Deus, não precisa nem ser os escolhidos de Deus. Quem mexe com quem serve a Deus. Então, Lia, gente, a gente pode trazer vamos trazer para o contexto de hoje. Que eu vejo muitas pessoas com depressão, muitas mulheres principalmente. Tem homens também, mas a quantidade maior é de mulheres. A quantidade maior de depressão que vemos no mundo de hoje é de mulheres. Vamos falar de mulher. Porque às vezes mulher, e a maioria, gente, não é eu que estou dizendo, foi um estudo que fizeram. A maioria das causas da depressão está relacionada a amor. Porque foi desprezada, porque foi humilhada, porque foi trocada. Eu fico pensando, vamos trazer o contexto de Lia para o contexto de hoje. Lia, em nenhum momento, mesmo ela estando amargurada, mesmo ela se sentindo rejeitada, desprezada, em nenhum momento ela ficou na cama deitada, sendo a vítima. Ela lutou com as armas que ela tinha. As armas que ela tinha era ter filhos. Ela lutou com as armas que ela poderia lutar. Raquel tinha a beleza. Lia tinha a fertilidade. Então, é triste ouvir isso e dizer que as duas, mesmo sendo irmãs, eram rivais. É triste, porque elas eram irmãs. Acima de tudo, elas eram irmãs. E mesmo assim, elas tinham essa rivalidade, e tinha mesmo, né? Porque uma queria ser melhor do que a outra, e no texto deixa bem claro que nenhuma foi melhor do que a outra, né? Nenhuma foi. As duas teve papel importante na história da Bíblia. Mas o que nos chama a atenção é que Lia era desprezada, e era. Lia não era amada. Mesmo sendo a primeira esposa, ela não era amada. Mas ela não se deixou abater, mesmo amargurada, ela foi à luta. E quando ela entendeu que a alegria dela não era por causa do marido dela, a alegria dela não tinha que estar... ela não tinha, assim, que imaginar que a alegria dela era através dos filhos dela. Sim, claro, ela estava feliz pela quantidade de filhos que ela tinha, porque naquela época, quanto mais filhos a mulher gerava, significava que ela era abençoada, né? Tanto é que ela teve 6 filhos da tribo de Israel. Ela teve 6 filhos e 8 foi... ela teve 6 filhos com Jacó, e 2 foi da sua serva Zilpa. Então, ela teve 8 filhos.
de uma tribo de 12. Era 12 tribos, ela teve 8, né? No contexto bíblico, ela era sim abençoada, porque ela teve mais filhos do que Raquel, né? A descendência dela veio Jesus. Então, né? Deus ouviu as orações de Lia. Deus ouviu Lia. E outra coisa que me chama a atenção aqui. Ela não ficou se fazendo de vítima. E assim, é triste quando a mulher se coloca no papel de vítima. É muito triste, porque não vai mudar. Não vai mudar a sua realidade se você se coloca no papel de vítima. Eu não consigo fazer com que o meu marido tenha mais amor por mim. Eu me colocando no papel de vítima, o que isso vai mudar em relação a ele sentir amor por mim? Eu tô sendo vítima? Quem é que vai sentir amor por quem é vítima? A gente sente pena. A gente sente, por quem é vítima, a gente sente o quê? A gente quer ter uma empatia pelaquela pessoa. A gente não vai sentir amor por quem se coloca como vítima. Geralmente as pessoas se colocam como vítima porque pensam, vou chamar a atenção se eu me colocar como vítima. Gente, o que vai mudar na minha vida se tudo que acontecer comigo eu me colocar como vítima na história? O que vai mudar? O que vai melhorar em relação ao mundo comigo se eu me colocar como vítima na história? As pessoas vão ter pena. Quem gosta que as pessoas sintam pena por elas, então se façam de vítima. Eu, particularmente, eu não quero esse sentimento. Eu não quero que as pessoas me olhem como vítima da história. Em história nenhuma. Eu não quero me colocar como vítima em história nenhuma. Eu não quero. Não quero. Não gosto. Não quero. Lia se sentia desprezada, né? Na Bíblia não está escrito, na Bíblia conta, na verdade a Bíblia conta a história e a gente, assim, imagina, né? Na Bíblia não está escrito que uma ficava provocando a outra, não está escrito como Ana e Penina, né? Uma provocava a outra. Na Bíblia não está escrito. Mas eu imagino que Raquel se sentia, né, a mais amada. Ele preferiu ficar comigo, mesmo ela tendo vários filhos. Ele preferiu eu, porque eu sou a mais amada, porque eu sou a mais bela, porque... Gente, na verdade, as duas foram importantes. E essa importância ninguém vai tirar das duas. Não tem como reescrever a Bíblia, não tem como dizer que Raquel era mais importante, não tem como dizer que Lia era mais importante. Para se formar a tribo de Israel, as duas foram importantes. Porque, na verdade, Deus queria sim. E a vontade de Deus é soberana. Tipo, se aconteceu desse jeito, foi a vontade de Deus. Por mais que Raquel era linda e Jacó preferia Raquel, Deus estava com Lia. Dá para ver que Deus estava com Lia. Por quê? Se Deus não estivesse com Lia, Jesus não viria da descendência de Lia. Jesus viria da descendência de Raquel. Veio da descendência de Jacó, mas viria da descendência de Raquel. Aí as pessoas ficam, mas Raquel era amada. Jacó queria casar com Raquel. Gente, para pensar. Tem muitas coisas que eu quero que não é pra mim. Eu amo batata frita, mas eu vou comer batata frita todos os dias. Eu amo refrigerante, pra vocês terem ideia, eu nem bebo refrigerante. Tem coisas que a gente quer que não é pra gente. Jacó queria Raquel pela beleza.
O que chamava atenção em Raquel? A beleza, ela era linda. E sim, se a gente está num lugar e chega uma mulher bonita, ela chama atenção. Não vamos dizer que não chama, porque chama sim. Mas talvez desde o começo, talvez, eu tô dizendo só por uma hipótese, não sei, eu não estava lá. Talvez desde o começo, Deus queria que Jacó casasse era com Lia, ou com as duas, porque naquela época era permitido ter mais do que uma esposa. E sim, e as duas foram abençoadas, e eu costumo dizer que Lia foi mais. E quando eu li a Bíblia pela primeira vez, eu tinha 14 anos, quando eu li essa parte, eu não conseguia entender, eu ficava naquela, mas Jacó foi enganado, eu também ficava naquela, tipo, eu ficava na torcida por Raquel também. E eu nem me tocava que não tinha que ter esse negócio de torcida. Não tem que ter. Não tem que ter a torcida por Lia e a torcida por Raquel. As duas foram importantes. Tudo que está na Bíblia é importante. E não pode ser acrescentado nenhuma vírgula, nem tirado nenhuma vírgula. As duas foram importantes para formar a tribo de Israel. Cada uma teve a sua importância. E Lia foi muito sábia. Lia foi sábia, ela não deixou se abater, ela não deixou ficar na cama deitada, porque eu imagino, gente, eu consigo imaginar, se ela se sentia tão amargurada, tão desprezada, tão humilhada, eu imagino que ela andava de cabeça baixa, e eu imagino que nos dias de hoje, se fosse nos dias de hoje, como tem muita mulher que se sente humilhada, rejeitada, fragilizada, que às vezes nem da cama quer sair. Lia não, Lia ela foi à luta com as armas que ela tinha. As armas que ela tinha era gerar filhos. Hoje nós temos outras armas. Hoje as mulheres têm outras armas, né? Hoje a gente não precisa gerar filhos pra gente mostrar pra sociedade o quanto a gente é amada, o quanto a gente é querida, o quanto a gente é respeitada. Lia tinha o respeito de todos ao redor dela, por quê? Porque ela gerava mais filhos. Mas Jacó sempre preferia Raquel. E tá tudo certo. Beleza chama atenção mesmo, gente. Beleza chama atenção. Beleza é importante? Sim, também. Claro que sim. Porque você não vai querer ficar do lado de uma pessoa que não se cuida. Não adianta a pessoa dizer, eu vou ficar do lado da pessoa ali porque a pessoa é simpática, porque a pessoa é legal. Sim. Claro, eu prefiro 1000 vezes ficar do lado de uma pessoa simpática do que uma pessoa que fica reclamando da vida todo o tempo, murmurando da vida, reclamando e... Beleza, é importante sim. Mas é igual eu costumo conversar com a minha colega e eu sempre falo. Não confie só na beleza. Não confie só na beleza. Vai atrás de fazer uma faculdade, um doutorado, um mestrado. Não confie só na beleza. Não confie somente na beleza. Talvez Raquel só confiou porque ela era linda, né? Porque ela era mais amada, porque ela era mais procurada, porque ela era mais querida. Talvez por ela confiar muito na beleza dela, ela, assim, confiou muito na beleza, mas quem gerava muitos filhos era Lia. E naquela época, hoje não, mas naquela época quem gerava muitos filhos era abençoada, era mais respeitada. Tanto é que quando ela vê que ela não gera filhos, ela praticamente implora para Jacó, como se a culpa fosse de Jacó por ela não gerar filhos. Talvez ela achou que com a beleza, né, ela teria mais portas abertas, vamos dizer assim. E tem gente, até hoje tem pessoas que confiam na beleza, porque eu sou linda, porque eu mereço o mundo. Gente, a vida não é assim. Eu costumo dizer para o meu filho, estude,
seja uma pessoa de bem, tenha caráter. O principal de tudo é o caráter, né? O principal de tudo é o caráter. Tenha caráter, seja justo e estude. Não confie em beleza, não confie em dinheiro, porque a beleza ela é traiçoeira. Ela é, porque às vezes a pessoa confia só na beleza, mas a gente não sabe o dia de amanhã. As pessoas envelhecem e a beleza acaba. A beleza de todo mundo um dia vai acabar. Não tem como a pessoa ficar velha e continuar bonita. Não tem como. A idade chega para todos. Nossa, até hoje eu não vi uma pessoa que foi ficando idosa, foi chegando à idade e ela continuou linda. A não ser com procedimentos estéticos, né, gente? Porque hoje em dia, né? Hoje em dia não é como antigamente. Então, assim, Lia, no contexto, se a gente fosse trazer para o contexto de hoje, eu não imagino Lia lá deitada na cama, sofrendo, triste, não querendo levantar, não querendo tomar banho, não querendo se arrumar, porque Jacó a desprezava. Porque Raquel era linda. Eu não imagino Lia querendo acabar com a própria... Porque Jacó não queria ela. Porque no texto diz claramente que Jacó não queria ela. Jacó não dormia com ela na tenda dela. Jacó sempre dormia na tenda de Raquel. Não tinha nenhuma divisão, porque se os três parassem para pensar, poderia ter uma divisão. Uma semana eu durmo na tenda de uma semana na tenda da outra. Uma semana... Não tinha nenhuma divisão, porque poderia ter essa divisão. E no texto não está escrito que tinha essa divisão. No texto está escrito que Jacó ficava mais dias com Raquel. Então, no cenário que podemos trazer hoje, que eu vejo muitas pessoas com depressão, eu fico pensando, gente... Aí as pessoas falam, ai, a mente é fraca. Sim, eu acredito que a mente é fraca, sim, não tô dizendo que não. Eu não tô dizendo que a gente é forte o tempo todo. Jamais, não tô dizendo assim, ah, eu sou forte o tempo todo, ah, eu não me deixo abalar por nada. Ah, não. Sim, eu acredito que a mente seja fraca, claro. Por isso que existe tantas mulheres e homens com depressão, porque realmente a mente é fraca e tem horas que parece que acontece tudo de uma vez e a gente pensa, não vou aguentar. Eu me lembro que eu tava conversando com uma pessoa, não vou falar o nome dela, se bem que eu poderia dizer, porque o meu canal nem é assim tão assistido, então eu poderia dizer que não ia dar problema nenhum. Mas eu me lembro que eu tava conversando com uma pessoa e ela contando pelo que ela tinha passado, né, há 10 anos atrás. E eu lembro que ela falou assim, Jaísa, se eu tiver que passar por tudo isso de novo, eu não vou aguentar. Ao que eu entendi, gente, foi o que eu entendi. Pelas palavras que ela falou. Se eu tiver que passar por tudo de novo, eu não vou aguentar. Eu entendi que ela iria entrar em depressão se ela tivesse que passar por tudo de novo. Agora você para pensar. O quanto Lia, que eu não me lembro, assim, eu não sei se está escrito na Bíblia, depois eu vou ler de novo. O quanto Lia tinha que passar por tudo aquilo de novo, e todos os dias, e todos os anos, e sempre ela tinha que passar por tudo aquilo de novo, e em nenhum momento, gente, ela se deixou abater, ela se sentia desprezada, ela se sentia humilhada, ela se sentia amargurada, mas ela não se deixou abater. Eu sei que é difícil você passar pela mesma dor 2 vezes, sim. Eu não quero menosprezar a dor de ninguém. Jamais. Eu imagino que era difícil, Lia, gerar o primeiro filho, 9 meses grávida. Depois esse filho nascia e ela pensava, nossa, agora Jacó vai me amar. E não.
e voltava tudo de novo. E Jacó sempre preferia Raquel. Eu imagino que ela foi passando por essas dores, porque para ela era uma dor. Não vou minimizar a dor aqui de ninguém. Para ela era uma dor. O que para você é uma dor, talvez para mim não é, e para ela era. Ela se sentia humilhada, ela se sentia desprezada, então essa era a dor dela. E quem sou eu para julgar a dor de alguém? Cada um sabe de suas dores. Então eu imagino ela passando por tudo isso de novo e tendo ainda que continuar vivendo. Eu imagino e ainda ter que continuar vivendo com uma rival que era a irmã dela, que na minha opinião acho que é pior ainda, porque quando você tem um rival que não é parente seu, não é nada seu, você simplesmente levanta acampamento, bate o pé e some e vai para longe. Mas ela não tinha nem opção de ficar longe. Porque se vocês pararem para pensar, Agar, a mãe de Ismael, a serva de Sara, ela teve a opção de ir para longe. Ela teve a opção. Lia não teve essa opção, porque as duas eram esposa. Lia não teve a opção, porque mesmo se ela fosse para longe, como é que ela iria para longe? Ela não teve essa opção, porque nos dias de hoje, se algo está te incomodando, você pode levantar e sair. Nos dias de hoje, as coisas não vai te incomodar mais, porque você pode sair, só fica naquele lugar quem quer. Nos dias de hoje, se algo está me incomodando, eu saio daquele lugar. Na primeira oportunidade que eu tenho, eu saio e não quero conviver com aquela pessoa, mas nunca mais. Lia não tinha essa opção. Agora você para pensar, se hoje você tem uma depressão e você convive com aquela pessoa que te causa aquela depressão, que te traz aquela amargura, que você se sente desprezada pelaquela pessoa, é porque você quer. Nos dias de hoje a gente não tem essa necessidade de passar por tudo que Lia passou. E quando, para você ver, quando Jacó podia sempre mostrar o amor, toda oportunidade que Jacó podia demonstrar que ele preferia Raquel, ele demonstrava. O que na Bíblia não está escrito, mas eu acho que isso feria Lia por dentro, porque tem a parte que fala quando Jacó foi ao encontro de seu irmão Esaú, quando ele resolve voltar para a terra de Canaã. O que ele faz? Ele coloca Zilpa na frente com os filhos, depois coloca Bila, se eu não me engano a serva de Raquel se chamava Bila, também na frente com os filhos, aí depois coloca Lia, aí por último ele coloca Raquel e José. Aquela proteção que ele tinha com Raquel, que ele não dava essa mesma proteção para Lia. E como Lia se sentia desprezada. Porque ele poderia tentar proteger as duas, mas parece que ele queria proteger só uma. Porque se você lê na Bíblia, está escrito exatamente assim. Ele poderia mostrar que ele queria proteger as duas, mas parece que ele queria proteger só uma. E assim, quem lê... Eu me lembro, assim, quando eu li a primeira vez, na verdade, como eu tinha 14 anos, eu nem consigo lembrar o que foi que eu pensei. Mas a gente entende hoje, como uma injustiça, porque ele poderia tentar proteger as duas, mas a proteção parece que sempre foi por Raquel e José, né? Então, pra pensar. Parem pra pensar. Lia sempre foi protegida por Deus. Da linhagem de Lia veio Jesus. Então, se você se sente amargurada, desprezada, porque os outros te desprezam, porque os outros não querem a sua companhia. Ai, gente. Eu fico pensando... A sua confiança tem que estar somente em Deus e pronto.
Para que você vai exigir que outra pessoa tenha o mesmo olhar, te proteja, faça isso por você, se você mesmo pode correr atrás das suas coisas? Eu não quero que vocês pensem assim, ai, a Jaís é feminista e ela está dizendo que a gente não depende de homem nenhum. Não, gente, não entenda assim, que não depende de homem. Claro que a gente depende de homem, e dependemos sim. Claro, eu dependo de homem. Pra mim nascer, teve que ter o meu pai. Meus 2 filhos são meninos, são homens. Eu dependo de homem. O que eu quero dizer é que você não deve implorar uma proteção para quem não quer te proteger. Se você tem um marido que te protege, que legal! É muito bom você saber que você é protegida. Mas como muitos, às vezes não é o caso da pessoa se sentir protegida. Aí a pessoa vai implorar essa proteção. Lia não era. Claramente dá pra ver que Jacó não fazia questão de proteger Lia. Aí a Lia fazer o quê? Implorar essa proteção? A sorte dela é que a proteção veio de Deus. E quer proteção melhor do que essa, do que a de Deus? Eu prefiro 1000 vezes que todos viram a costa pra mim. Deus não virando, está ótimo. Se eu cair na graça de Deus, pra mim está ótimo. Aí a pessoa fica com aquele quadro depressivo, com aquele quadro amargurado, porque ela acha que o outro tem dever com ela, porque ela acha que o outro tem que proteger ela, porque ela quer chamar a atenção do outro. Se as pessoas, se as pessoas colocassem pensa, gente, se as pessoas colocassem todo esse mesmo empenho para agradar a Deus, igual eu vejo as pessoas colocando empenho para agradar homens, para agradar seres humanos, não vou dizer homens, porque fica uma coisa assim muito como que eu estivesse falando mal dos homens, para agradar seres humanos. Às vezes a gente quer agradar chefe, quer agradar irmão, quer agradar filho, quer agradar. Se as pessoas quer agradar amigo, quer agradar vizinho, se as pessoas colocassem esse mesmo empenho de querer agradar a Deus, igual as pessoas querem agradar os humanos, pensa em quanta vida seria diferente. Se você agrada a Deus, Deus olha para você. Deus abençoa você. Eu não conheço ninguém que fez algo para Deus e Deus virou as costas. Eu conheço muitos seres humanos que fez algo para outra pessoa e a pessoa virou as costas. Deus, ele nunca vai virar as costas para você. Deus, ele nunca. O mundo todo pode virar as costas para você. Deus, ele não vai. Ele não vai virar as costas para você. Deus é o único que não vai. Se você fizer algo para. Deus não gosta. Para pensar. Deus, ele não quer dever favores para ninguém. Ele sempre vai te recompensar. Se você fizer algo para Deus, você sempre será recompensado. Não que ele tenha obrigação de te recompensar. Não que, por exemplo, assim, se eu acordar na madrugada, Deus vai ouvir minha oração, porque eu estou acordando na madrugada. Se eu fazer um jejum e ficar o dia inteiro sem comer, Deus vai me ouvir porque eu estou de jejum, coitadinha de mim, eu tô passando fome para alcançar o favor de Deus. Jejum é espiritual. Jejum você tem que entender o jejum como algo que te leva para perto de Deus, como algo espiritual, não como algo que eu vou ganhar uma recompensa porque eu estou fazendo jejum. O jejum, ele é mais para mim trazer discernimento, ele é mais para mim entender as coisas do que para mim ter favores de Deus com o jejum. Se eu fazer o jejum de 3 dias, como Esther fez, sem comer, sem beber água, Deus vai ouvir a minha oração. Não caia no conto do vigário. Deus, ele ouve, mas ele responde se ele quiser, porque ele é Deus. Porque eu posso fazer o que for. Eu sou eu. Deus é Deus. E o que eu fizer não vai mudar quem eu sou diante de Deus.
E Deus vai continuar sendo Deus. Deus não precisa de mim para existir. Eu preciso de Deus para mim existir. Então, gente, com esta palavra, eu quero dizer para vocês, seja como Lia que mesmo sendo humilhada, desprezada, rejeitada, Lia não se deixou abater. Se Lia tivesse se deixado abater, eu acho que Lia não tinha tido metade dos filhos que ela teve. Se Lia não tivesse ânimo para lutar, porque às vezes a vida nos coloca em circunstância em que a gente tem que lutar. É como se a gente estivesse numa guerra. Se Lia não tivesse ânimo para lutar, talvez ela não teria metade dos filhos que ela teve. Porque ela poderia jogar a toalha e dizer, não, posso fazer o que for, ele sempre vai preferir a outra. Gente, olha, eu sei que a depressão é algo triste, né? Naquela época, Lia se sentindo amargurada, é como no dias de, trazendo para os dias de hoje, é como se ela estivesse com depressão. Eu imagino que é algo triste, eu imagino que é algo que ninguém deseja, ninguém quer estar com depressão. Mas, gente, para pensar, coloca a sua confiança em Deus. Se você colocar a sua confiança em Deus, nada, você não vai se você colocar a sua confiança em Deus, você não vai, nada vai te abalar. Você não vai se decepcionar com nada, porque o homem, o ser humano, ele pode até te decepcionar. Quantas pessoas não foram decepcionadas na vida? Mas Deus não decepciona ninguém. Eu não conheço, eu duvido existir alguém que serviu a Deus, que alguém que colocou a confiança em Deus e se sentiu decepcionado, porque colocou a confiança em Deus. Eu não conheço. Deus não decepciona ninguém. E Lia acabou sendo a avó de Jesus. É claro que teve várias gerações, né, para Lia. Lia teve Judá. Judá teve, não lembro do filho de Judá, que veio a descendência de Jesus, mas Jesus veio da tribo de Judá. E se Lia tivesse dado uma de coitadinha? Se tivesse ficado deitada na cama, porque Judá não foi o primeiro filho de Lia. Se ela tivesse ficado deitada na cama, se ela não quisesse ver o sol nascer, se ela não quisesse ver o pôr do sol, se ela tivesse se feito de vítima, será que ela seria a avó de Jesus? Será que Jesus viria da descendência dela? Que ela poderia ficar ali, se sentir fragilizada, se sentir não amada, se sentir desprezada. Ela poderia sim. Porque tem gente que tá com depressão aí e fala, ai, me deixa. Eu quero ficar aqui no meu cantinho. Ai, me deixe sofrer. Lia venceu a amargura. Lia foi tão amada e tão querida por Deus que ela teve filhos. Ela gerou muitos filhos. Lia está com o nome escrito na Bíblia como dela, vindo dela, da linhagem dela, Jesus. Se ela quisesse se fazer de coitadinha, como seria? Se eu quero me fazer de coitada, se eu quero me fazer de vítima, se eu quero, me fazer... Gente, quando eu vejo que eu tô sendo vítima de uma situação, e existe sim, claro que existe, parece que quanto mais você tenta ficar na sua, mais aparece alguém que quer te provocar. Quando eu vejo que eu tô sendo vítima de uma situação, o que eu faço? Eu dobro os meus joelhos e vou orar.
Você está sendo vítima? Vai orar. Leia a Bíblia. Jejua se preciso for. Mas não faça-se de vítima. Gente, olha. Aí eu sei que vai aparecer aqui pessoas que vão falar: ai, mas é muito fácil para você falar. Você não tá passando pelo que eu estou passando. Gente, então será que eu nunca tive problemas na vida? Será que eu nunca tive nada? Será que todo mundo tem problemas menos eu? Gente, todo mundo tem problemas. Se a gente parar pra pensar, sim, a gente fica em cima de uma cama, sim, a gente desiste da vida, sim. Mas não é o que Deus quer pra você. Deus não quer que você desista da sua vida. Se Deus quisesse que você desistisse da sua vida, Ele nem teria te dado a vida. Deus não quer que você desista da sua vida. Não importa o que você está passando. Não desista, luta, vai atrás. Seja como Lia. Mesmo estando amargurada, mesmo estando desprezada, mesmo se sentindo humilhada, ela tinha muitos motivos para desistir de tudo e ela não desistiu. Seja como Lia, vença a sua amargura. Bem, gente, é isso. Eu espero que todos fiquem bem. Assim, se eu errei em alguma palavra, principalmente da Bíblia, gente, se eu errei em alguma coisa, eu quero dizer pra vocês que eu não tenho curso de teologia, tá? Então, assim, eu falei o que eu penso. Talvez nem tudo que a gente pensa a gente deve falar, mas eu queria pôr esse vídeo no canal porque meu canal tá precisando de vídeo. Assistam! Espero que vocês tenham uma lição, como eu tive lição com vários vídeos que eu assisti sobre Lia. E assim, quem sabe você vai mudar sua opinião sobre Lia e Raquel. Deixando bem claro que nenhuma das duas é vítima. Nem Lia era vítima, nem Raquel era vítima. As duas foram importantes na Bíblia, deixando bem claro que está escrito em Ruth, capítulo 4, versículo 11. Os líderes e todos os que estavam na porta confirmaram: somos testemunha, faça o Senhor com essa mulher que está entrando em sua família, como fez com Raquel e Lia, que juntas formaram as tribos de Israel. Nenhuma era mais importante do que a outra. Nenhuma era melhor do que a outra. Juntas formaram a tribo de Israel. Juntas, talvez, se elas tivessem a sabedoria de serem amigas, talvez a história seria até diferente, né? Talvez se elas tivessem conversado entre si, talvez se elas tivessem entrado num acordo, nenhuma iria se sentir desprezada, nem amargurada, nem humilhada, né? Mas a Bíblia é um livro que eu acho tão perfeito que geralmente, gente, os que mais são humilhados são exaltados. A Bíblia é um livro que eu acho tão interessante. É o livro mais interessante do mundo todo. Que geralmente quem mais é humilhado é exaltado. Para pra pensar. Jesus teve uma morte humilhante. Naquela época, a pior morte que você poderia ter era a morte pela cruz, né? A morte em que você fosse crucificado. Jesus teve uma morte humilhante. E quem é Jesus, né? Jesus é o dono de tudo. Jesus é o rei do universo. Jesus é o nosso salvador. Quem é Jesus? Então, assim, a Bíblia é um livro que eu acho tão interessante. É o livro mais interessante que eu acho no mundo todo. Porque geralmente os humilhados são exaltados. Geralmente quem se humilha é que é exaltado. Não é aquele que se acha. E é isso, gente. Se eu errei alguma coisa, vocês me desculpem. Eu não tenho teologia, tá? Eu falei o que eu acho, eu falei o que eu sinto e é isso aí. Tchau.